Olá, tudo bem? Este canal foi criado para você que irá prestar o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Direito Besorado com o professor Rodrigues. Vamos logo começar resolvendo uma questão e a partir dessa questão vamos dar aqui informações bisuradas e rápidas para você que irá fazer este concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Show! Começaremos então. Essa questão que nós vamos abordar ela foi aplicada no ano de 2016 pelo órgão da Polícia Militar de Pernambuco, né? Portanto, uma questão bastante similar daquelas que vocês irão prestar, se Deus permitir, este ano, e o cargo também similar ao cargo de soldado da Polícia Militar. E assim diz, então, a questão sobre os direitos e as garantias fundamentais. Preste atenção, meus queridos. O edital de vocês cobra basicamente dois artigos, quais sejam o artigo 5º, que versa sobre os direitos e garantias fundamentais, e o artigo 144, que versa sobre a segurança pública. Direitos e garantias fundamentais. Preste atenção. De acordo com o professor Pedro Lenza, esses direitos e as garantias fundamentais, que são, na realidade, os direitos básicos, os direitos essenciais, que irão consubstanciar, que irão materializar a dignidade da pessoa humana, elas não estão exauridas no artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, elas não se esgotam no artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88. Portanto, o rol que lá está no artigo 5º é um rol meramente exemplificativo. Rodrigues, me ajude, já começou, nem explicou o que é uma Constituição. Uma Constituição, meus queridos, ela é a lei suprema de uma nação. Ela é a lei fundamental de uma nação. É, portanto, o documento jurídico mais importante de um país. Não é à toa que um camarada chamado de Hans Kelsen, né, que é registrado em todo o livro de direito constitucional, ele vai dizer que o documento jurídico mais importante de um país, no sentido de um Estado, né, no caso do Brasil, um Estado democrático de direito, a República Federativa do Brasil, ela é, na realidade, a Constituição Federal. E abaixo da Constituição são chamados das leis infraconstitucionais. Infra, aquilo que está abaixo. Então, aquilo que está abaixo da Constituição são as leis infraconstitucionais. É claro que essa pirâmide é a pirâmide mais complexa e nós iremos trabalhar essa pirâmide em momento oportuno. É apenas aqui uma aula de introdução a este tópico. E acima da Constituição supraconstitucional. Tem, Rodrigues? Tem não. Então, fica aí a dica. A Constituição é o documento jurídico mais importante de um país. Feito esse pequeno preâmbulo, vamos então ao item. Vamos trabalhar neste momento apenas o item 3 da questão, que é o item que vai tratar acerca da primeira dimensão dos direitos fundamentais. E assim diz o item 3. Historicamente, o item 3, historicamente, preste atenção, meus queridos, olha só. A historicidade é uma das características dos direitos fundamentais. Se algo é histórico, então é algo que ocorreu no tempo e ocorreu no espaço. Isso significa dizer que a história humana ela se transforma no decurso do tempo. Feita essa pequena introdução acerca de uma das características dos direitos fundamentais, que é a historicidade, vamos então trabalhar na primeira dimensão dos direitos fundamentais. É entendido que atualmente não é pacífico na doutrina que esses direitos fundamentais, eles hoje se expressam em 5 dimensões decorrentes da própria transformação da sociedade. A cada momento histórico, mais um direito é colocado em pauta, mais um direito é colocado em busca da conquista desse direito, e a conquista desse direito, ele se consubstancia em uma dimensão. E a primeira dimensão dos direitos fundamentais, ela está prescrita, né, em um contexto histórico que ocorreu nas revoluções, preste atenção aí, nas chamadas revoluções liberais, ou também revoluções burguesas. O principal exemplo dessas revoluções liberais é a famosa Revolução Francesa, né? Do ano de 1789, portanto, qual século, pessoal? Século
XVIII. Olha que simples, olha que simples. Então, quais são as características desta primeira dimensão? De acordo com o professor Paulo Bonavides, a Revolução Francesa, de alguma forma, ela anteviu as primeiras três dimensões dos direitos fundamentais. De acordo com este querido professor, um dos mais importantes, a Revolução Francesa, com o lema liberdade, igualdade, fraternidade, ela foi como que um profeta das primeiras dimensões dos direitos fundamentais. A primeira dimensão, então, do século XVIII, a liberdade, do século XVIII. A segunda dimensão é a dimensão da igualdade, que vai ocorrer no século posterior. E a outra dimensão, a fraternidade. Vamos trabalhar neste momento apenas a primeira dimensão, que é a dimensão da liberdade. Por favor, registre aí que essa liberdade, ela versa sobre os direitos civis e os direitos políticos. Essa liberdade que está prescrita na nossa Constituição, por exemplo, no artigo 5º, inciso 4, que assim diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedada o anonimato. Portanto, a liberdade ela vai se expressar de múltiplas formas que estão, inclusive, registradas na nossa Constituição. O próprio inciso 13 da nossa Constituição Federal diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida, é claro, as qualificações que a própria lei ela vai estabelecer. E outro inciso muito importante que versa sobre a questão da liberdade vai dizer que o artigo 5º, inciso 14, que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Portanto, a liberdade ela vai se expressar de inúmeras formas, inclusive com o direito de ir, o direito de vir e o direito, inclusive, também de permanecer. E de acordo com o professor Paulo Bonavides, uma das principais características dessa geração é o quê? São chamados direitos negativos. Registra aí também, por favor. Dessa primeira dimensão dos direitos fundamentais, direitos negativos. Direitos negativos. Por que direitos negativos? Porque essa primeira dimensão ela busca o absenteísmo do Estado na esfera privada. Essa primeira dimensão ela busca a menor intervenção possível do Estado na esfera privada. Por isso que é chamado de direitos negativos, que é o absenteísmo, que é a não intervenção do Estado na esfera privada. E é por isso também que essa primeira dimensão são também chamados de direito de defesa. São também chamados, por favor, registra aí, é muito importante as informações, direitos de resistência, conforme o professor Paulo Bonavides. Direitos políticos seriam então aqueles direitos do cidadão poder participar do processo da condução política do seu país. Feitas essas informações, agora ficou fácil, né? Agora a nossa questão ficou fácil demais. Veja como é simples resolver questão de concurso público. Basta você ter bizus importantes. O que é que diz o inciso 3? Historicamente, o direito à liberdade decorre das revoluções burguesas, das revoluções liberais. Vimos corretíssimo essa primeira informação, que o direito à liberdade, exatamente, ela decorreu no século XVIII, de maneira muito especial, nesse período histórico do mundo, de maneira muito específica, né? Entre os exemplos mais citados, a Revolução Francesa decorreu realmente das revoluções liberais burguesas, buscando-se um não fazer do Estado. E este não fazer do Estado é o quê? São exatamente os chamados direitos negativos. Direitos negativos é exatamente este não fazer do Estado. Se eu não escrevo, a minha letra não é muito boa, mas aqui pelo áudio vocês vão entender. É exatamente os direitos negativos, o direito de não fazer do Estado. O absenteísmo do Estado na vida privada. Eu gostaria então que você registrasse aí no seu caderno as seguintes informações: que a primeira dimensão ou geração dos direitos fundamentais, ela ocorreu no final do século XVIII, a partir de uma busca de um Estado liberal. Uma das suas características são os direitos negativos ou direito de defesa, né? São o direito à busca pela liberdade, é uma das principais fontes motriz para você responder as questões. E os exemplos mais citados nos concursos públicos que são os direitos civis e os direitos políticos. Que show! Fica fácil demais. Com essas informações eu acredito que você responderá aí a grande maioria das questões que versam sobre este assunto. Então,
Que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro de Direito Constitucional Besurado. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.